14. Nós estamos olhando os versos de 1 a 5, tá bom? O título é O Triunfo dos Santos, que nós estamos olhando. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas tocando, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém? Amém. Bem, nós estamos então com esse tema que a gente está destacando sobre o triunfo dos santos. Falamos sobre, na nossa introdução, sobre a questão de vencer, né? Na semana passada. Nós vivemos numa sociedade que elogia e exalta os vencedores, né? E nós tratamos disso na nossa introdução e falamos desses que são o maior grupo de vencedores de toda a história, estes homens que foram comprados por Deus. E nós começamos a falar que eles têm os recursos, né, que caracterizam estes homens. O primeiro que nós falamos semana passada é o poder, né? O versículo 14, início do seu nome, né? Esse nome do seu Pai está escrito nas suas testas, e falamos sobre a questão do poder que eles têm em Jesus Cristo. O segundo aspecto que a gente vai destacar aqui é o louvor, versículos 2 e 3. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu vi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão 144.000 que foram comprados da terra. Nós vamos nos ater de falar sobre esses detalhes, quem são os seres viventes, os anciãos, porque nós já tratamos disso quando estávamos online, né? Então, se você assistiu, você talvez lembre um pouco. Se você não assistiu, talvez você vá viajar um pouquinho, se você não souber o que é. Aí você tem que voltar lá atrás, senão a gente vai ter que voltar tudo atrás e aí perde-se muito tempo. Na verdade não se perde, mas pelo nosso tempo a gente acaba não conseguindo fazer isso, tá bom? Lógico que eu vou fazer algumas citações sobre isso e explicar. Mas o texto nos diz que o Cordeiro estava em pé no Monte Sião e se junta numa música celestial, esses 144.000. Nós já olhamos até o capítulo 13, toda a devastação, todo o desastre, tudo o que acontece nesse período da tribulação. Mas aqui nós então chegamos naquele ponto que a gente tem um contraste entre o capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13, que o Odir tratou com vocês, mostra a questão do falso profeta, a questão do anticristo, e o domínio dele sobre as pessoas durante esse período da tribulação. Mas nós chegamos aqui no capítulo 14 e nós temos os vencedores, nós temos esse contraste mostrando estes homens que, embora com toda a rejeição, toda hostilidade, todo o ódio, toda a perseguição que eles sofreram, talvez nós esperássemos que essas pessoas estivessem desesperadas, cansadas, tristes, revoltadas, mas não, elas estão felizes, elas estão cantando, elas estão adorando, elas estão celebrando o Senhor, embora tudo isso esteja acontecendo. Eles se alegram. Por quê? Porque há uma proteção do Senhor e o triunfo, ou seja, a vitória no resultado final. E é interessante que essa não é a primeira vez que João ouve uma voz do céu, não é a última também. Nós vamos ter isso muitas vezes aparecendo no livro de Apocalipse. E ele diz que esse som alto e contínuo era como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. Ezequiel 43:2 compara a voz de Deus
como o som de muitas águas. Apocalipse 1,15 descreve a voz do Senhor Jesus Cristo da mesma forma. E Apocalipse 19,6 também usa tanto essas frases para descrever a voz como uma multidão celeste. Então, na verdade, a ideia é de uma voz forte, de uma voz contínua, de uma voz que permanece falando. E a música que começou no capítulo 5, quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantaram um novo cântico que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e comprado. Comprado para Deus, né? E os seus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então começa-se a adoração lá, uma celebração ao Senhor. Lembrem, quem acompanhou o início de Apocalipse, do estudo, nós falamos que o livro de Apocalipse, ele exalta o Cordeiro, ele exalta Jesus Cristo. Longe de ser um livro que apenas nos apresenta o futuro, ou que nos fala do que vai acontecer, é um livro que apresenta um Cordeiro vencedor, aquele que reina e vive para sempre. Às vezes, eu já falei isso, às vezes a gente tem uma curiosidade de entender quem são esses, quem são aqueles, quem é aquele outro, né? Quando vai acontecer essas coisas. Mas na verdade a grande sacada do livro é que a gente pode olhar e exaltar é ver um Cristo que venceu, vencedor sobre todas as coisas, e há uma exaltação, uma adoração. Ele é o digno de ser louvado. Ele é louvado pelos mártires da tribulação. Ele é louvado pelos salvos que estão com o Senhor. Ele é louvado pelos 24 anciãos, que a representação da totalidade da igreja. E lá vai dizer, a salvação pertence ao nosso Deus e àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. E aqui o texto vai nos dizer que eles estavam louvando ao Senhor, e como som de muitos arpistas que tocam as suas harpas, e eles estão então adorando ao Senhor, louvando ao Senhor com esse cântico, com essa adoração, porque o Senhor Jesus Cristo está retornando em triunfo para estabelecer o seu reino terreno. Lembrem, livro de Apocalipse, a abertura dos selos, está nos dando uma dimensão também do governo de Cristo. Primeiro, esses desastres desse período tribulacional, ele vai de fato mostrar o poder do Senhor julgando o mundo, e ao mesmo tempo também Cristo está assumindo o seu lugar de direito como governante sobre toda a terra. Ele é o Senhor, Ele é o governante, Ele reina. E essa nova canção, cantada no céu, diante do trono, diante dos seres viventes e diante dos anciãos, é a canção da redenção. Então nós temos ali uma adoração ao Senhor, que esses homens estão fazendo diante do Senhor. O louvor, a adoração ao Senhor. Na verdade, irmãos, a marca da vida cristã, uma vida cristã triunfante, uma vida cristã vencedora. Deixa eu dar uma nota aqui. Nós somos, como nós falamos semana passada, nós já somos vencedores. Nós temos que viver uma vida cristã triunfante. Às vezes a gente tem medo de falar dessas coisas porque parece pentecostal, né? Fala assim, a gente vai falar de triunfo, de vitória, de que a gente tem que viver uma vida triunfante. O crente, ele vive uma vida cristã, deve viver uma vida triunfante. Agora, o que é essa vida triunfante? Esse é o problema, né? Às vezes a gente acha que ser uma vida triunfante é ter um carro novo, é ter uma casa de 500 metros como a do Wilson, né? Às vezes a gente acha que isso é uma vida cristã triunfante, né? Se isso fosse triunfo, então os grandes corruptos do mundo seriam os grandes triunfantes, porque eles têm de tudo. Mas não é isso. Uma vida cristã triunfante, uma marca de uma vida cristã triunfante, é que em qualquer período, em qualquer momento, em qualquer situação que ele esteja vivendo, a sua vida é caracterizada por uma adoração ao Senhor. Isso é uma vida cristã triunfante. Ele não se importa com as situações, ele vai adorar ao Senhor. Ele está passando por situações de aperto, ele está adorando ao Senhor.
Isso demonstra o seu triunfo, porque na verdade não são as circunstâncias que determinam a sua vida triunfante, mas a quem ele serve. Então ele vai adorar. E isso é uma marca, a vida cristã de constante louvor, de constante adoração. Não quer dizer que você está cantando o tempo inteiro, mas quer dizer que você está adorando ao Senhor, porque a nossa vida ela é caracterizada pela adoração àquele que é o nosso Rei. Então nós adoramos ao Senhor constantemente. E o cristão vencedor é aquele que adora, mesmo nas piores circunstâncias. Quando a gente olha para Paulo e Silas na prisão, lá em Filipos, eu admiro quando eu leio aquele texto, irmãos, lá em Atos. Os dois foram açoitados, estão presos, e o que eles estão fazendo? Reclamando? Estão lá falando, criticando o governo, ou brigando, ou discutindo, ou falando, puxa, nós estávamos servindo a Deus, e olha o que aconteceu com a gente. É isso que Paulo e Silas estão fazendo? Não, eles estão adorando, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão agradecidos. E Paulo vai chegar a dizer, eu não sou digno de sofrer por Cristo. Ele está lá adorando. Isso demonstra o triunfo, Eu falo que se a gente pegasse alguns homens da Bíblia e pensasse no triunfo como algumas pessoas veem triunfo, nós teríamos grandes fracassados, Isaías seria um fracassado, Jeremias seria um fracassado, Paulo seria um fracassado. Mas quando a gente olha o resultado da vida desses homens e o que eles fizeram, não, eles foram grandes vencedores, grandes homens que viveram para a glória do Senhor, independente das circunstâncias que eles passaram. Então a adoração, o louvor é uma marca da vida cristã, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de lutas, porque nós somos vitoriosos no Calvário, e pela graça do Senhor e pela salvação, todos nós vamos irromper um dia em louvor a Deus por essa adoração. Às vezes as pessoas questionam, como é que vai ser lá no céu, A gente vai fazer o quê? Irmãos, eu estou muito preocupado, como vai ser lá, Uma das coisas que eu sei, que eu tenho certeza que lá no céu nós vamos fazer é adorar o Cordeiro. E se nós passássemos a eternidade prostrado adorando o Cordeiro, nós já estaríamos muito felizes, seria o suficiente, porque pelo que Ele fez, a redenção na cruz do Calvário, ela deveria nos levar a nos prostrar sempre em adoração ao Senhor, desde agora e por toda a eternidade, adorar ao Senhor pela redenção que houve em Cristo Jesus. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, nós não somos dignos, mas o Senhor o fez. Então, se tiver que ser assim toda a eternidade, eu não vejo nenhuma dificuldade com isso, e eu ficaria adorando, prostrado diante do Cordeiro durante a eternidade. Mas eu acho que vai ter mais coisas além disso. A minha única dúvida e preocupação é se vai ter café. Tem que ter café, e senão eu vou ter que levar um pouquinho no bolso quando eu subir. Açúcar, né, pastor? O Wilson precisa com açúcar, Com açúcar. Sem açúcar. Acho que não vai ter, porque já está dando discussão, já está dando briga esse negócio aí. Muito bem. Então nós falamos do poder, louvor, pureza. Versículo 4, parte A, ele vai dizer: estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. A adoração do anticristo durante a tribulação será algo indescritível, vil e perverso, assim como nos cultos antigos, o pecado sexual. Quando a gente olha, por exemplo, para Éfeso, a gente vai saber e ver que a história mostra que Éfeso era ou Corinto era um lugar de grande perversão sexual, e há esse grande problema, e historicamente a gente vai ver isso sendo usado, e durante a tribulação não vai ser diferente. Vocês imaginem que haverá menos restrição durante esse período. Então o pecado será algo que vai inundar o mundo
pior do que o que nós vemos hoje. Se nós achamos que hoje a coisa já está ruim, esse período será terrível, né? O mundo vai estar realmente dominado aí pelas chamas de Satanás e do inferno. Então, no meio desse período da tribulação, os 144 mil resplandecerão como faróis de pureza, apesar de todo o pecado sexual desenfreado que os cerca ou que os cercarão nesse período. Eles não se contaminarão, eles vão se manter castos, o que indica que essa pureza sexual e um afastamento do sistema corrupto do mundo. Então eles serão separados do império do anticristo, e isso nós já falamos. Eles vão ter a marca de Deus e não a marca da besta, a marca do falso profeta, do anticristo. Então eles na verdade estarão vivendo de uma maneira perfeita, sem pecado nesse sentido, né? Nessa passagem também ensina possivelmente que esses 144 mil serão solteiros, né? Porque o sexo dentro do casamento não é pecado, né? Não é impuro, não é injusto, nada disso, né? Ele é bom, ele foi feito por Deus e é para a nossa própria alegria e bênção. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Hebreus vai falar, né, que seja entre todos o matrimônio como uma das coisas mais lindas e mais importantes. Malaquias fala sobre isso também, né? Então, o casamento, o matrimônio, o sexo dentro do casamento é bênção de Deus, né? Não é pecado, não é sujo, não é nada disso, é bênção. Deus projetou que fosse assim. Agora, quando isso é fora do padrão de Deus, aí é pecado, aí é sujo, aí traz maldição, por assim dizer, né? A gente também não usa muito essa palavra, mas isso é ruim para nossas vidas, quando é feito fora do padrão de Deus, né? Deus projetou a pureza sexual. Quando a gente olha para Tessalonicenses, por exemplo, Paulo fala lá em 4:3, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, o adultério, a prostituição, o sexo fora do casamento, a fornicação, tudo isso é pecado. Agora, dentro do projeto de Deus, é uma bênção, né? Dentro da forma como Deus projetou, foi feito para a bênção da família. Então, na verdade, agora, estes homens, eles não vão ter nenhum envolvimento. Então, possivelmente, ao olhar aqui, porque se eles, como fala que eles não tiveram relações sexuais, então possivelmente eles serão solteiros, né? Deus não os casaria para eles manterem uma vida casta dentro do casamento, né? Com a esposa. Então, no caso aqui, possivelmente esses homens serão solteiros, mas serão pessoas puras, que viverão para a glória do Senhor. Irmãos, nós vivemos numa cultura onde o que importa é o que o nosso coração diz. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando, siga o seu coração? Eu falo, não ouça o seu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração não é o melhor padrão para a gente seguir, né? Siga as Escrituras, siga a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus. Mas nós vivemos numa época onde o que importa é o que o nosso coração manda, o que traz prazer, o que traz satisfação pessoal, tá? Então nós devemos lembrar, irmãos, que na verdade nós devemos viver de maneira pura, perfeita, como instrumentos da glória de Deus neste mundo que realmente não ama as coisas do Senhor, tá? Bom, na sequência aqui também, esses 144 mil são caracterizados por seguirem o Cordeiro, tá? Eles tomam partidos de seguir o Cordeiro.
eles definiram um lado, né? O Odir falou aqui sobre escolha, né? E eles tomaram a decisão de seguir um lado, de serem devotos ao Senhor, de realmente viverem para o Senhor e se devotarem exclusivamente para o Senhor. Eu faço muita comparação às vezes com coisas aí de torcidas ou futebol, né? A gente vê algumas torcidas, tem uma que se chama Fiel, né? Mas e a gente brinca, mas eles são de fato fiéis ao seu clube, né? Eles têm aquele amor, eu vi quando esse time aí, eu não gosto de repetir porque é meio chato falar dessas coisas, né? Não é bom, né? E nós estamos entre cristãos, falar dessas coisas não vale a pena. Mas quando esse time foi disputar lá o Mundial, né? As pessoas vendiam. Eu vi histórias do cara vender a geladeira da casa, vender o fogão, vender o carro para ir para o Japão assistir o Mundial. De uns que só foram com uma passagem de ida, sem saber como ia voltar. Aí roubaram os 2 colegas, alguma coisa e voltaram, tranquilo, né? Normal para eles, né? Mas eu estou usando isso, mas olha a fidelidade ou o desejo de acompanhar, a devoção por um clube de futebol, tá? Lógico que eu estou brincando, mas há outras situações que eu já vi, coisas assim de loucura, do cara sair, andar a pé de um lugar para o outro para acompanhar aquele time de futebol, ou seja, isso é devoção. Estes homens, eles vão ser devotos ao Cordeiro. Eles tomaram um lado e vão estar ao lado do Cordeiro sempre, ao lado de Jesus. Interessante, né, irmãos? A gente às vezes não vê essa mesma devoção entre nós, né? Nas coisas de Deus, né? A gente vê que um time de futebol, o cara faz todo esforço possível, agora, quando é para o Senhor, não é a mesma coisa, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Deveríamos ter um pouco mais de devoção nesse sentido. Oi, Marcos? Por isso que eu me aposentei do time. O Marcos, ele é um corintiano convertido, né? Isso é raro, viu? Isso é raro. Isso é raro. Eu tenho orado pelo Odir, viu, irmão? Por isso que é bom ser palmeirense, né? Não tem mundial, não vai para mundial, é tranquilo. Então, o cara nem gasta com essas coisas, nem se preocupa. Brincadeira. Brincadeira, viu, irmão? Brincadeira, vou mexer um pouquinho com cada um, né? Mas veja que nós temos que, de fato, né, irmãos, e aqui pensando nisso, tomar e aí conforme até seguindo aí a linha do que o Odir falou hoje, nós não combinamos nada, né? Mas seguindo a linha, nós temos que tomar uma posição, irmãos, de que lado nós estamos, né? De que lado da trincheira nós estamos. E nós estamos dispostos de fato a nos engajar nessa batalha, né? De fato, assim, eu sigo Cristo, eu tomo partido, né? Eu tomo partido por Cristo, né? A gente vive uma convulsão política no nosso país e a gente vê pessoas tomando partido de Bolsonaro, partido de Lula, partido de terceira via, de quarta via, de sei lá mais o que. Eu sou alguém que gosto muito de acompanhar essa questão política e sou uma pessoa que acompanha. Hoje eu não tenho partidário de ninguém. Oi? Nem percebi que você não. Hoje eu não estou partidário de nenhum, mas na verdade hoje eu estou contrário a todos. Estou quase um anarquista. Mas notem que as pessoas tomam partido e brigam por aquele partido que tomam. A gente vê aí os mais, lá nos Estados Unidos agora, né, com Trump, né, o pessoal invadiu lá e fez aquela coisa toda, e a gente vê aqui as manifestações no Brasil, e quando foi da Dilma, aquela convulsão social e tudo mais, e as pessoas nas ruas, né? E eu até estava contando para o Odir que quando saiu o impeachment da Dilma, eu peguei meu carro, fui para a rua, saí buzinando com a bandeira do Brasil e gritando tchau querida, no meio da rua, né? Gabriel junto comigo.
comigo, eu estava tão feliz, irmãos, mas eu não sabia o potencial que o Brasil tinha de piorar. Mas veja, lógico que a gente pode se manifestar, não estou dizendo que eu sou contra essas coisas, só estou dizendo, irmãos, que às vezes a gente não tem a mesma devoção, ou não temos esse mesmo desejo quando se trata das coisas de Cristo. É interessante isso, né? Nós devemos olhar e realmente seguir e falar, meu lado é Jesus, né? Eu pensando nas questões políticas do nosso país e de modo geral, às vezes as pessoas depositam uma esperança muito numa pessoa, né? Num homem, e nenhum homem, irmãos, vai solucionar o problema do nosso país, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Dória, nem nem Ciro, nem o Felipe vai resolver os problemas de Diadema, né? Não tem jeito, né? O único que a gente pode realmente confiar e saber que é quem vai nos dar um governo de justiça, de retidão, de paz, de amor, é Jesus Cristo. Mais ninguém, né? Não que isso nos impeça, volto a afirmar, acho que o cristão deve ter de fato uma visão de mundo e entender o mundo e defender uma posição e ser firme naquilo que, mas acima de tudo nós devemos lembrar que o mais importante é que o único que vai nos dar um governo justo é Cristo. Por fim também, estes homens vivem, eu estou correndo um pouquinho, né, irmãos? Não é, os irmãos sabem que eu falo mais detalhes e sou mais prolixo, hoje eu estou tentando ser menos, para poder cumprir aqui o meu propósito de terminar isso aqui hoje. Essa parte faltam 10 minutos para eles descerem. Então, eles também vivem com um propósito. Capítulo 14, parte C do verso 4, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses 144 mil foram comprados dentre todos os homens, né? Na verdade, todos os crentes foram comprados por Deus, né? Mas esses 144 mil foram comprados para um propósito especial. Eles são resgatados como primícias para Deus e para o Cordeiro. No Antigo Testamento, os primeiros frutos, primeira parte de uma safra a ser colhida, eram oferecidas a Deus, conforme Deuteronômio 26, 1 a 11. E era utilizado no serviço do Senhor, conforme Deuteronômio 18. Os 144 mil, então, eles são como a primeira oferta ao Senhor, separado para o serviço divino, né? Eles não simbolizam todos os santos da tribulação, mas sim um grupo que vai trabalhar no sentido de pregar o Evangelho. Eles são os frutos, os primeiros frutos de muitos outros que serão salvos. Então eles têm esse propósito realmente de ser determinados para o Senhor. Também eles são precisos naquilo que a gente vai, e não se achou mentira em sua boca, ou seja, eles são verdadeiros, né? Eles vivem e falam a verdade, eles vivem essa verdade, eles andam na verdade. Todos os cristãos triunfantes, irmãos, são caracterizados por falar a verdade em amor, conforme Efésios 4,15. Faz parte da vida cristã também, falar sempre a verdade, né? A verdade deve estar na nossa boca, sempre, né? Até porque a mentira não faz parte da vida cristã. Nós sabemos quem é o pai da mentira, né? É Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, né? Nós não, nós evitamos ou fugimos da mentira. Até Paulo vai dizer lá no despojar e revestir em Efésios, ele fala, aquele que falava, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. É interessante, eu gosto muito desses textos, né? Porque Paulo fala, não minta, para de mentir, mas ele não para aí, ele fala, fale a verdade. É como se eu tirasse minha camisa
da mentira. Mas se eu não colocar nada de volta, não vai no período de frio, eu vou sentir frio, então eu vou pegar a primeira coisa que eu ver na minha frente. Então eu pego a mentira de volta. Por isso falo, troque, tire a mentira e coloque a verdade. A verdade faz parte, então, da vida cristã vencedora, né? Aquele que maneja bem a palavra da verdade, aquele que é aprovado por Deus, que não precisa se envergonhar, ele anda na verdade, e essa faz parte da nossa vida. E por fim, o último aspecto que a gente tem aqui, olha, eu vou conseguir, né? Não tem mácula, não tem mácula. Um tempo aqui eu estava, quando o Odir subiu para fazer o devocional, ele falou, vou fazer um devocional rápido. Aí eu falei, o Odir, rápido não caminham juntos, né? Uma pipa. E eu também estou aqui lutando para completar o horário. Mas eles andam em perfeição. Mais uma vez, irmãos, vai 11 horas. 11 horas? Puxa vida, corri tanto. Tem uma música aí já. Não tem problema, né? Eu tenho a capacidade de conseguir usar esses 15 minutos tranquilamente, não se preocupe. Até aumentar. Mas ele disse que eles vão. Mas na verdade, irmãos, o crente que vive uma vida triunfante, a gente olhando para o exemplo desses 144 mil, nós podemos viver uma vida que confia no poder de Deus, uma vida caracterizada por pureza, por lealdade, por propósito, por separação ao Senhor, de maneira irrepreensível. Mas eles aqui também vivem uma vida realmente de perfeição. Perfeição aqui, irmãos, não quer dizer uma vida sem erros, sem pecados, né? Às vezes a gente acha que ser perfeito, nossa ideia é nunca errar, né? E aí eu vou dizer uma coisa, é impossível a gente nunca errar, infelizmente, né? Eu gostaria de chegar e falar, irmãos, é possível nós sermos perfeitos, né? Nós seremos, mas só na eternidade. Aqui não, né? Do lado de cá do céu nós vamos ter problemas, né? Mas esses 144 mil, eles são chamados à santidade. Agora, irmãos, todo crente é chamado à santidade. Efésios 1,4 vai dizer, e nós já pregamos isso aqui, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis, né? Diante dele. Para os coríntios, Paulo escreveu que ele seria como um marido, né? Cristo, né? Que iria apresentá-los como uma virgem pura. Pedro exortou os crentes a viverem de maneira santa, como aquele que nos chamou também é santo. E ele fala que vocês vivam em todo o comportamento de vocês de maneira santa. Sede santos, porque eu sou santo. Judas nos lembra no versículo 24 que Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e fazer-nos ficar diante da sua glória irrepreensíveis com grande alegria. Então, uma vida de santidade também é característica da vida cristã. Buscar viver em santidade. O autor de Hebreus vai dizer: buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é que você é santo porque você está buscando, você é salvo porque você está buscando a santificação, mas porque você é salvo, você quer viver uma vida de santificação. Um crente que não deseja viver uma vida de santificação, ele deve reavaliar a sua vida cristã, porque ele não ama o pecado. O crente não ama o pecado, ele não ama mais. Já amamos no passado, já fomos devotados ao pecado, já desejávamos viver no pecado, mas hoje o salvo, ele não ama o pecado. Na verdade, ele odeia. Eu já ouvi de algum pregador, acho que numa das conferências fiéis, que ele falou o seguinte: ele falou assim,
Nós devemos odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Nós devemos odiar o pecado. Deus odeia, Deus não convive, a santidade de Deus não convive com o pecado. Então nós, como cristãos que queremos viver uma vida salva, uma vida realmente que demonstra a graça do Senhor, e viver uma vida que mostra uma vida que adora ao Senhor, então nós devemos viver uma vida de santidade, né? Uma vida eficaz. E irmãos, até para a gente viver uma vida realmente eficaz para Deus e uma vida de glória ao Senhor, nós temos que procurar viver em santidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Hebreus 11, eu já citei, eu gosto muito daquele hall da fama, né? Dos heróis da fé. Olha, cada homem que está lá, eles foram testados em momentos de extrema dificuldade. Nenhum está ali naquela lista de heróis da fé. Quando você olha, nenhum deles estava tranquilos numa rede tomando tomando água de coco. Nenhum deles estavam vivendo assim. Olha a história, vai dizer lá, alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, que vida tranquila, né, que eles estavam vivendo. Outros foram julgados, fecharam boca de leões, né? Olha a história destes heróis da fé. Eles não estavam vivendo uma vida mansa e tranquila e sossegada. Eles estavam na labuta. E quando a gente olha para esses homens, para essa galeria de heróis da fé cristã, irmãos, durante os períodos mais difíceis da história, estes homens estavam lá firmes e fortes. Assim como esses 144 mil, num período talvez mais escuro de toda a história, eles estavam ao lado do Cordeiro, pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, falando da graça e trazendo pessoas à fé. Irmãos, nós vivemos um tempo, e aqui já caminhando para a nossa conclusão, né? Quando a gente pensa nessa vida cristã e como estes homens viveram, nós devemos aplicar isso para nós, irmãos. Nós vivemos uma época escura da nossa história, uma época difícil. Nós vivemos uma época difícil, e é hora de os cristãos realmente se postarem a sua bandeira, firmarem ali e falar assim: nossa posição é essa, e não abrimos mão dela. Eu não sei se os irmãos viram aí do pastor Jorge Linhares, embora ele seja de uma denominação batista renovada, mas não sei se vocês viram que ele está sendo processado e foi chamado diante de um promotor agora. Ele tem que prestar esclarecimentos para o promotor, porque ele está ensinando na igreja dele que menino é menino e menina é menina. Ele vai ter que ir diante de um promotor para explicar por que ele está ensinando isso na igreja. Olha o absurdo do tempo que nós chegamos, onde eu agora tenho que explicar por que eu digo que menina é menina, e menino é menino e menina é menina. Não é só porque ele pode falar, não é só porque a Bíblia diz, não é porque a ciência diz isso também, né? Até cientificamente isso é comprovado. Mas essa semana eu li que um reitor de uma faculdade pediu desculpas porque ele iniciou seu discurso falando, citando homens e mulheres, né? E aí ele pediu desculpas que ele deveria ter citado aquele X lá no final, né? O menines, né? Aquela nova linguagem que está surgindo, neutra. Os binários, né? Binário. Eu nem sei como que é, mas é essa linguagem neutra. Ele pediu desculpas na faculdade porque ele foi criticado pelo discurso e não usar uma linguagem neutra. Aí ele veio a público pedir desculpas. Oi, Marcos. Que o que
parece é que, assim, pelo pouco que estudamos de língua portuguesa, com a deficitária educação pública que a gente teve, quando você se refere, isso que o pastor está contando, é que o pastor ele chegou numa plateia, pastor? Ele chegou numa plateia e disse, bom dia a todos e a todas. Reitor de uma faculdade. Então, quando na realidade, quando você diz bom dia a todos, você está se referindo a homens e mulheres. Sim. Tá? Mas ele, talvez já com alguma reticência, bom dia a todos e a todas. Isso. E esse grupo homossexual inventou que você tem que se referir à plateia como todes. Todos. Todes estaria se referindo às 3 categorias: o homem, mulher e homossexuais. Então, todes é uma invenção. Pela técnica da língua portuguesa, todos refere-se a homens e mulheres. Eu não preciso nem dizer todos e todas, somente todos. Até quando nós falamos nós homens, os homens, quando a gente se refere aos homens, nós estamos referindo a todas as pessoas também, não ao sexo masculino, né? Mas é isso, irmãos, parece que as crianças desceram, então eu posso já concluir aqui, como tinham. Só para a gente concluir então, irmãos, aqui, nesse período que nós vivemos, nós devemos buscar, irmãos, despertar de uma maneira espiritual para vivermos neste mundo difícil e ter um padrão de uma vida cristã triunfante. Nós temos filhos, temos crianças, temos jovens, alguns têm netos, e às vezes eu fico pensando, o que será dessa geração, né, irmãos? Mas cabe a nós, hoje, ensinar, de modo que amanhã nós possamos ver os frutos, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe.